Olá, turma. Na nossa primeira aula de limites, né? Nós vimos o início do estudo do comportamento das funções, né, através de limite, e ficaram essas funções aqui para serem analisadas, o comportamento, né? Então, analise o comportamento das funções indicadas abaixo, dentro dos intervalos indicados aqui. Então, vamos lá, tá? Eu fiz aqui bem rápido aqui para nós, para não ficar tão longo esse vídeo. A primeira função é x² menos 25 dividido por x menos 5. Eu quero analisar o que está acontecendo com essa função dentro desse intervalo aqui, ó, que vai do menos 7 até o menos 2. Ou seja, é daqui, ó, aqui no gráfico, ó. Tá indo aqui do menos 7 até o menos 2. E o que está acontecendo com essa função? E o x, olha aqui, ó, eu quero saber o que ocorre com a função quando o x se aproxima de menos 5. Então, eu peguei valores, estão aqui na tabela ao lado. Então, eu estou me aproximando do menos 5 aqui pela esquerda. E também estou me aproximando do menos 5 aqui pela direita. E o que vai acontecer? Só analisando aqui no gráfico, eu estou vendo que bem quando o x é igual a menos 5, ele está cruzando o eixo x. Então, nesse caso aqui, a função, o valor dela é 0, né? Porque sobre o eixo x, a função vale 0. E é o que está acontecendo aqui, ó. Coloquei aqui a tabela, que eu fiz no Excel. Então, quando ele está se aproximando de 5 aqui pela esquerda, ó, menos 5,01, está se aproximando do 0, né? Aí, quando eu me aproximo, né, olha aqui, agora aqui é pela direita, aqui eu estou me aproximando pela esquerda. Também, os dois, né, estão se aproximando a função se aproxima do 0. E, então, nesse caso, né, nós diríamos que o limite, então, o limite dessa função, x² menos 25, dividido por x menos 5, quando o x se aproxima de menos 5, nesse caso o resultado seria 0. Ok, essa foi a nossa primeira análise. Agora, vocês podem se perguntar por que aqui, ó, lá no GeoGebra, quando eu fui fazer o gráfico, eu coloquei x mais 5. Por quê? Vamos ver aqui, ó, nesse próximo slide, vou fazer umas contas aqui. Olhem só, eu tenho x² menos 25. Então, aqui eu já vou conversar com vocês sobre fatoração. Se eu tenho, quando vocês viram binômio quadrado perfeito, trinômio, vocês viram isso aqui, ó. Eu tenho um a² menos b². Eu posso fatorar da seguinte forma. A mais b, que multiplica a menos b. Ou seja, isso daqui é o quê? É o produto da soma pela diferença. Tá? Então, se eu tenho a² menos b², eu posso fatorar, né, simplificar, abrir como a mais b, que multiplica a menos b. Da mesma forma, se eu tenho a mais b vezes a menos b, eu também posso já colocar direto que é a² menos b². Que é a mesma coisa que nós temos aqui, ó, x² menos 25. 25 é a mesma coisa que 5². Então, eu posso fatorar aqui como x mais 5, que multiplica x menos 5. Substituindo na função, nós vamos ter o seguinte. No lugar do x² menos 25, eu vou colocar x mais 5, que multiplica x menos 5, dividido por x menos 5. Como eu tenho uma multiplicação aqui, eu vou conseguir dividir x menos 5, vai dividir por x menos 5 aqui embaixo. Restando apenas, então a nossa função é apenas x mais 5. Por isso que lá no GeoGebra eu digitei apenas x mais 5, que é a nossa função. Posso fazer o seguinte agora, olha só.
limite, como eu já fatorei minha função, limite de x mais 5, quando o x se aproxima de menos 5, o que nós vimos lá na aula, né? Uma forma de calcular esse limite, não tendo que sempre recorrer a uma tabela ou olhar o gráfico, o que nós fazemos? Vamos pegar esse valor de x, né, que está se aproximando de menos 5. Ele não é menos 5, mas se aproxima. Nós podemos substituir no lugar do x, né, mais 5, aqui vai ficar menos 5 mais 5 e é 0. Exatamente o valor que nós encontramos lá no gráfico e também através da tabela, né, que estava se aproximando desse valor. Tá, então aqui finalizamos a análise do que acontece com essa função, né, o limite dessa função quando x se aproxima de menos 5. A outra questão era essa aqui, ó, x ao quadrado menos 49 dividido por x menos 7. Eu quero saber o que está acontecendo dentro desse intervalo aqui, ó, de 4 a 9. Ou seja, está variando aqui, ó, de 4 até um antes ali do 10, né? Através do 9 aqui. E o que acontece com essa função quando o x se aproxima de 7? O 7 está aqui, ó. Então, aqui em verde eu tenho a minha função. E quando eu analiso aqui, ó, bem próximo do 7, os valores aqui dessa função está se aproximando do 14. Que é essa linha aqui, né, que eu coloquei em azul, para nós enxergarmos que o 7, aqui em cima, na função, é 14. Então, analisando aqui pelo gráfico e também pela tabela, os valores se aproximando, nós concluímos que se aproxima do 14. Mas olha só, o seguinte, vamos aqui para o próximo slide que tem mais espaço. Se eu fizesse o seguinte, se eu tomasse, então, o limite de x ao quadrado menos 49, dividido por x menos 7, quando x está tendendo a 7. Eu não fiz o gráfico, eu não fiz a nossa tabela com os valores se aproximando do 7 para saber o que está acontecendo. Eu simplesmente fiz aquela técnica de pegar o valor de x e substituir na minha função. Olha o que ia acontecer. Aqui eu teria 7 ao quadrado menos 49, e aqui eu teria 7 menos 7. Resolvendo aqui, isso aqui resultaria em 0 dividido por 0. Vamos colocar aqui entre aspas, né, porque isso aqui é uma indeterminação. 0 dividido por 0 nós chamamos de um limite indeterminado. E outra coisa, né, um 0 na divisão, isso não existe. Então nós precisamos... mas como que nesse limite aqui está dando 0 sobre 0, mas lá quando eu fiz os cálculos deu que o resultado era 14. Então nós precisamos fugir desse dividido por 0. O que está fazendo a minha indeterminação? É aqui, ó, é x menos 7 e o x tendendo a 7. Quando eu substituo o 7 menos o 7 aqui, vai dar 0 aqui embaixo. Isso não pode acontecer, não existe divisão por 0. Quando isso acontece, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar a minha função. Olha só. Então, do mesmo exemplo que nós fizemos antes, né, x ao quadrado menos 49, isso aqui resulta do produto da soma pela diferença. Então, eu terei isso aqui, ó, x mais 7, que multiplica x menos 7, dividido por x menos 7, quando x está tendendo a 7. Então, aqui, também, né, vou poder dividir x menos 7 por x menos 7 aqui embaixo. E o resultado, aqui igual, né, o resultado vai ficar apenas x mais 7, quando x está tendendo a 7. Nesse caso, agora sim, vou substituir, não tenho mais nenhuma indeterminação, não tenho mais a divisão por 0. Aqui vai ficar 7 mais 7, que vai dar 14. Então, o limite dessa função, quando x tende a 7, é 14. E por isso, vou voltar aqui o slide um pouquinho, só para mostrar, por isso que digitei, né, aqui, ó, x mais 7 na função. Eu só vou voltar um pouco no exercício anterior,
Só fazer um rascunho aqui, ó. Se eu tivesse feito, ó, limite de x ao quadrado menos 25 sobre x menos 5, quando o x aqui tende a menos 5, e eu também substituísse os valores, né? Aqui eu teria menos 5 ao quadrado, menos 25, dividido por x menos 5. Nesse caso, olha só o que acontece. Nesse caso, eu vou ter 25 aqui no numerador, menos 25, dividido por... Opa, esqueci de substituir aqui embaixo, só um pouco, aqui eu também deveria ter substituído. Aqui, menos 5. 25 menos 25 dividido por menos 10. Nesse caso, eu teria um 0 dividido por menos 10, e o resultado, né? Aqui também surgiu um 0, mas surgiu 0 no numerador. O denominador eu não tenho 0. Então, significa que essa divisão existe. 0 dividido por alguma coisa é 0. Então, essa divisão existe e o resultado é o próprio 0. Então, mais uma vez aqui, mostrando que chegamos no mesmo valor do limite por uma outra técnica. Eu quero também que vocês percebam o seguinte: quando eu substituo os valores de x, eu não coloco mais o limite, né? Não estou mais usando o limite, não é mais obrigatório colocar o limite. Mas enquanto eu tenho a variável x, é obrigatório manter aqui a simbologia do limite. Como eu fiz aqui, ó. Nesse exemplo aqui, olha só. Enquanto eu fiz a fatoração, aqui, ó, fiz a fatoração, mantive o limite, fiz aqui, mantive o x, ainda tenho o x, então mantive o limite, e quando eu substituo a variável x aqui nos cálculos, eu não preciso mais ter o limite aqui. Tá? Só para deixar essa observação para vocês. Terceiro exemplo, que eu pedi para vocês analisarem, a função é a seguinte: x ao quadrado menos 5x mais 6, dividido por x menos 2. Para ser analisado dentro desse intervalo de menos 1 a 4. E o que ocorre quando x se aproxima de 2? Então, quando o x está se aproximando do 2 aqui, ó. Aqui assim está o 2, tá, gente? Aqui está o 2. Estou me aproximando aqui pela esquerda e também pela direita do número 2. Aqui no número 2, a minha função vai bater em quem, ó? No menos 1. E olha o que está acontecendo aqui, ó, coloquei em amarelo para nós. Se aproximando do 2 pela esquerda, eu vou ter o menos 1,01. Me aproximando do 2 aqui pela direita, menos 0,99. Né? Então, realmente, estou me aproximando do menos 1. Pelo gráfico e também pela tabela. Agora, vamos calcular, né? Vamos encontrar esse valor aqui também através dos cálculos. Então, é o limite de x ao quadrado menos 5x mais 6, quando x dividido por x menos 2, quando x se aproxima do 2. Substituindo o valor de 2 aqui, eu vou ter 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6, dividido por 2 menos 2. Aqui, ó, já observei que aqui eu vou ter um 0. Vou ter uma divisão por 0 aqui. Então, é uma indeterminação, isso aqui não existe. Então, eu preciso eliminar essa divisão. Sempre que eu encontro uma divisão por 0, eu preciso eliminar essa divisão. E o que está causando 0 é esse x menos 2 aqui. Então, aqui, nesse numerador, eu preciso encontrar um fator x menos 2 para que eu possa dividir, para que eu possa eliminar esse x menos 2 ali. E como eu faço quando eu tenho uma equação do segundo grau? X ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos utilizar Bhaskara. Né? Vamos colocar aqui a nossa fórmula, que é menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Então,
dividido por 2 vezes o A. Vamos encontrar, então, aqui as raízes dessa equação. Já explico por que eu vou utilizar as raízes para nós fatorar. Então, é x. Aqui não é necessário colocar x', colocamos depois. Então, vamos lá. O b é menos 5, então, menos com menos vai dar mais 5. Mais ou menos. B ao quadrado, 25, né, porque eu vou ter menos 5 ao quadrado, vai dar 25, menos 4, que multiplica o A, e que multiplica o C, que nesse caso é 6. Dividido por 2 vezes 1, né, que é o A. Então, aqui nós teremos 5 mais ou menos. 4 vezes 6 é 24. Então, eu vou ter 25 menos 24. Então, eu vou ter raiz de 1. Raiz de 1 é 1. Já vou colocar direto aqui. Depois vocês façam os cálculos e confiram. Dividido por 2. Assim, eu terei duas raízes, né? Eu vou ter x' e x duas linhas. No primeiro, eu vou ter 5 mais 1 sobre 2, que vai dar 6 dividido por 2, que é 3. Essa é a minha primeira raiz. Segunda raiz vai ser 5 menos 1 sobre 2, que vai ser 4, sobre 2, que é 2. Ok, encontrei as minhas duas raízes. Por que eu fiz isso? Porque se eu tenho, gente, uma equação do segundo grau, uma função, né, do segundo grau aqui, nesse caso, ax ao quadrado mais bx mais c, eu posso reescrever ela da seguinte forma. Ax ao quadrado mais bx mais c, eu posso escrever como a, que multiplica x menos a primeira raiz, fecho aqui, vezes x menos a segunda raiz. Essa é a fatoração de uma equação do segundo grau. Então, olha só, como eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6, então isso aqui é a mesma coisa que o a, nesse caso, é 1, 1 vezes x menos a primeira raiz, 3, que multiplica x menos a segunda raiz, que é 2. Aqui, encontrei o x menos 2, que era o que eu estava precisando, né? Então, vamos para o cálculo do limite, agora usando essa fatoração. É o limite, 1 vezes esse termo ali, é o próprio termo. Então, vai ficar x menos 3, que multiplica x menos 2, dividido por x menos 2. Quando x está tendendo a 2. X menos 2, consegui encontrar aqui no numerador e eu vou poder dividir com o x menos 2 aqui embaixo. Então, eu terei apenas o limite de x menos 3, quando o x está tendendo a 2. E o que vai acontecer? Substituindo agora, ó, 2 menos 3, esse resultado é menos 1. Exatamente o que nós encontramos no gráfico e também na planilha Excel. Vamos agora para a nossa última questão, que ficaram para vocês analisarem. A função é 3x ao quadrado menos 3, dividido por 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Dentro do intervalo, que vai do menos 3 ao 3, aqui, né, ó, dentro desse intervalo aqui até aqui. Quando o x está se aproximando de 1. Coloquei aqui, ó, x está se aproximando de 1, e exatamente quando x é 1, olha só, a nossa função vale 6. Então, esse vai ser o nosso limite. X vai ser... x não, a função, né? O limite dessa função também vai ser 6, né? Porque a função nesse ponto vale 6. Então, olha só. Aqui na tabela, vejam esses valores. Estou me aproximando de x, ó. Que é o 1, né? Estou me aproximando com o x de 1. E o valor aqui, ó, 6.09, 6.0009, olha aqui, ó, tá chegando próximo do 1.
Agora eu vou aqui pela direita, 1.001, 5.99. Então, tanto aqui pela esquerda quanto pela direita, eu sempre estou me aproximando do 6. Quero que vocês percebam aqui, ó. Olha esse valor 0,5. Quando eu substituir no Excel, aqui deu um erro, né? Deu uma divisão por zero. Por que que isso aconteceu? E também por que que eu tenho essa função digitada aqui no GeoGebra. Não tem nada a ver com essa função aqui. Usamos fatoração, né, gente? Olha só. Vamos lá. A função, vamos tomar aqui o limite dela, olha aqui, ó. Limite de 3x ao quadrado menos 3, 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Quando x se aproxima de 1, o que vai acontecer? Aqui em cima eu terei 3 vezes 1 ao quadrado menos 3. 2 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 1. Fazendo os cálculos aqui, percebam que nós vamos ter 0 dividido por 0. E eu não quero. Eu não quero essa divisão por 0. Eu preciso eliminar essa divisão por 0. Como é que eu vou proceder aqui? Se o x está tendendo a 1 e eu encontrei 0 aqui no denominador, é porque com certeza aqui nesse denominador eu tenho esse fator aqui, ó, x menos 1. Por quê? Esse 1 menos 1, ó, 1 menos 1, isso aqui é 0. Então, é isso que eu preciso encontrar no meu denominador. E também preciso encontrar esse x menos 1 no meu numerador, para que eu consiga dividir. Só que não está explícito nesse exemplo, nem no numerador, nem no denominador, o x menos 1. Então, eu vou ter que procurar, tanto no numerador quanto no denominador, esse fator x menos 1. Vamos olhar aqui, ó, primeiro para esse termo. 3x ao quadrado menos 3. Primeira coisa que eu tenho aqui que observar, que eu tenho em comum, é o 3. Coloco o 3 em evidência, eu tenho x ao quadrado menos 1. Opa, x ao quadrado menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Já estou olhando aqui, já estou sentindo que é produto da soma pela diferença. Então, isso é 3, que multiplica x mais 1 vezes x menos 1. Opa, encontrei meu x menos 1 no numerador. Então, só vamos reescrever aqui, ó, só para já deixar pronto. Vai ser 3 que multiplica x mais 1 vezes x menos 1. Dividido. Aqui já vou deixar pronto também, x tendendo a 1. E agora vamos para essa função aqui, ó. 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Eu tenho uma equação do segundo grau. Vimos anteriormente como é a fatoração desse tipo de equação, que é o quê? O a, né? O termo, a constante a, vezes x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Mas aqui daí eu vou ter que encontrar as raízes dessa função. Bom, já calculei, galera. Isso aqui vai dar, a primeira raiz, para não mentir para vocês, é 1. E a segunda raiz é 1 meio. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, x menos 1, 1 meio. Tá? Então, está fatorada a nossa equação aqui do segundo grau. Então, eu terei aqui, ó, 2 que multiplica x menos 1 vezes x menos 1 meio. E aqui está o nosso x menos 1 que eu falei para vocês, e aqui também, tanto no numerador e no denominador. Esses dois termos é que estão causando esse zero aqui e esse zero aqui embaixo. Então, divide e divide. Não tenho mais. Deixa eu voltar aqui para... O amarelo é ruim de pegar, porque a gente acaba não enxergando onde é que está, não enxergando o mouse, né? Aqui, tá, tô vindo, achei. Então, agora eu terei limite de 3 que multiplica x mais 1, quando x tende a 1, e aqui embaixo
2 que multiplica x menos 1 meio. Como é que eu vou encontrar o 6 aqui? Vamos substituir. Então, aqui fica 3. 1 mais 1. Aqui embaixo, 2 que multiplica 1 menos 1 meio. 3 vezes 2 aqui em cima vai dar 6. Aqui embaixo eu vou ter o quê? 2 que multiplica 1 menos 1 meio é um meio positivo, né, gente? Aqui. Então, aqui vai dar 6. Esse 2 que multiplica 1 meio vai dar 1. Então, minha resposta realmente é 6. Certo, galera? Então, até a próxima aula. Espero que tenham compreendido aqui as fatorações, as funções, né? O x se aproximando tanto pela esquerda, tanto pela direita. O valor é sempre o mesmo, né? Tanto pela esquerda, tanto pela direita. E até o próximo vídeo. Tchau, galera!